Romanos, capítulo 11. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras diz de Elias, como clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu sobrei, e buscam tirar minha vida? Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não seria graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se a mesa deles em laço e armadilha, em tropeço e retribuição. Escureçam-se os olhos deles para que não possam ver. Escureçam-se continuamente as suas costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para provocar ciúmes neles. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme os do meu povo e salvar alguns deles. Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não há vida dentre os mortos? E, se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, considera isso. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te orgulhes, mas teme, pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu fostes cortado de uma oliveira brava, por natureza, e contra a natureza enxertada numa oliveira cultivada, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios tenha chegado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também outrora foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste a misericórdia pela desobediência deles, assim também estes foram desobedientes para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos! Quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.